Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clarity Treinamentos. Bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado. Hoje o assunto é caixas de passagem para cabeamento estruturado. Esse assunto foi uma sugestão do nosso colega José Menezes. A ideia é falar um pouquinho sobre as caixas de passagem, a sua utilização e como é que as normas recomendam esse produto, esse tipo de equipamento a ser utilizado num caminho ou numa infraestrutura de cabeamento estruturado. Primeiramente, um aviso, a gente vai falar somente sobre as caixas de passagem para cabeamento estruturado e não para outros tipos de cabos, como por exemplo cabos elétricos. Também falaremos aqui somente sobre caixas de passagem para redes internas e não caixas para redes externas. Bom, qual é a finalidade de uma caixa de passagem? Simplesmente é o lançamento dos cabos de cabeamento estruturado, par trançado e fibra ótica, pela infraestrutura, que a gente chama de caminhos. E para que serve isso? Para aliviar a tensão do puxamento dos cabos. Quando lançamos os cabos em uma infraestrutura fechada, por exemplo, eletrodutos ou canaletas que não têm abertura, nós temos que colocar o cabo de uma extremidade e puxá-lo através desse caminho até o outro lado. E com isso existe um atrito do cabo com a superfície interna desse caminho. Normalmente a superfície de baixo é que vai sofrer maior atrito. Quanto maior o caminho, mais longo esse caminho, mais atrito vai ter. E também, quanto mais pesado o cabo, maior vai ser esse atrito. Então, para evitar danos ao cabo, a gente tem que ter algumas regras para esse lançamento. Se o caminho ficar muito longo, o peso vai ser tão grande, o atrito vai ser tão grande, que a gente vai ter que tensionar muito o cabo na hora da passagem. E ao tensionar o cabo, antes dele de romper, vai ter um problema de desempenho. Vai ter uma queda no desempenho, seja um cabo de par trançado ou fibra ótica. Se for par trançado, você vai alterar o trançamento dos pares, isso vai diminuir o desempenho. E se for fibra ótica, você vai induzir uma atenuação maior nessa fibra e até mesmo pode haver uma quebra dessa fibra se você tensionar demais. Então, para aliviar essa tensão, para que não fique muito pesado e muito atrito, na hora do lançamento, a gente coloca caixas de passagem a certas distâncias para que a gente puxe para fora dessa caixa o cabo e realimente pelo outro lado da caixa na continuação desse caminho. A caixa de passagem não deve abrigar emendas. Para isso tem que ter uma caixa própria para isso, que é a caixa de emenda. Tá? Então não confundir o uso da caixa de passagem com caixa de emenda. A norma brasileira que fala sobre os caminhos e espaços para o cabeamento estruturado, incluindo a caixa de passagem, é a NBR 16415, Caminhos e Espaços para Cabeamento Estruturado. É uma norma muito importante para quem faz projeto e instalação de cabeamento estruturado. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para o catálogo da ABNT para você poder adquirir essa norma. Quais são as principais recomendações com relação a um projeto e instalação de uma caixa de passagem para o cabeamento estruturado? Primeiramente, deve ser instalado em trechos retos, ou seja, não deve ser utilizado como curva. Então, essa instalação aqui, na reta, onde entra a tubulação por um lado e sai pelo outro, está correta. Se eu quiser colocar uma curva, eu coloco antes ou depois da caixa. Então, o cabo passa direto aqui por dentro da caixa e faz a curva. O que eu não devo fazer é justamente isso daqui, colocar a curva do cabo dentro da caixa. Ou seja, não posso usar a caixa como se fosse uma curva. Por que eu não posso fazer isso? A gente vai ver nos próximos slides. Em cabos elétricos isso não tem muito problema, mas em cabos de telecomunicações tem. Olha aqui. Aqui é uma situação onde está correto, eu coloco a caixa de passagem e o cabo somente passa por aqui sem curvas, e aqui está com curvas. O que vai acontecer aqui se eu tracionar o cabo vermelho, por exemplo? Eu traciono o cabo vermelho, ele vai esticar. E o que acontece quando estica? Olha aqui nas beiradas o que aconteceu. Ele vai ficar com um tensionamento aqui muito grande, vai exceder o raio mínimo de curvatura e vai começar a danificar ou os pares metálicos ou a própria fibra ótica. Então, por isso que para cabeamento estruturado, que depende de desempenho elétrico ou óptico, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Não posso fazer esse tipo de instalação usando a caixa de passagem como curva. Numa linha de eletrodutos, para que o cabeamento não fique muito pesado na hora de lançar, o recomendado é
no máximo 15 metros entre uma caixa de passagem e outra. Também não devo colocar mais do que 2 curvas de 90 graus entre elas, pois em cada curva existe um aumento desse atrito, justamente porque não está em linha reta, está em curva. Ao passar o cabeamento por ali, vai dar um atrito bem maior do que na reta, então o recomendado é não ter mais do que 2 curvas de 90 graus entre caixas de passagem. Se eu tiver que ter mais curvas, ou eu coloco mais caixas de passagem, ou se não tiver essa possibilidade, então eu devo utilizar dutos com uma bitola maior, para que use uma taxa de ocupação menor e aí tente reduzir esse atrito que ocorre durante o lançamento. Também é imprescindível que dentro dessas caixas, assim como dentro dos próprios caminhos, eu não tenha nenhuma peça, nenhuma parte interna que tem uma ponta, por exemplo, que vai danificar os cabos na hora que eu passar os cabos por ali. Aqui eu estou vendo uma instalação de lado. Veja que quando eu faço a utilização da caixa de passagem, eu pego, lanço o cabo, tiro ele para fora e realimento pelo outro lado. Nesse momento, você vê que tem várias curvas sendo colocadas no cabo. E eu não posso exceder esse raio mínimo de curvatura do cabo, senão eu vou diminuir o desempenho dele e talvez até danificá-lo. Como aqui a gente está vendo nessa foto, a gente tem até 4 curvas sendo colocadas nesse cabo quando eu tiro e realimento do outro lado. Então, se eu tenho 4 curvas aqui, eu não deveria ter, né, uma caixa de passagem com comprimento menor do que pelo menos 4 vezes esse raio mínimo de curvatura dos cabos que vão passar ali. É daí para cima. Senão eu vou comprometer a integridade dos cabos na hora que eu for fazer os lançamentos aqui dentro dessa infraestrutura. E se eu não sei a bitola do cabo que eu vou utilizar ali? Porque o raio mínimo de curvatura de um cabo depende muito também do seu diâmetro externo. Bom, nesse caso, se você está instalando um caminho e não sabe que tipo de cabo vai ali dentro, você vai utilizar o pior caso possível. E qual seria? É utilizar a bitola do maior duto que está chegando aqui. Então, se eu estou chegando com um duto, por exemplo, de 25 milímetros de diâmetro interno, eu posso supor que o maior cabo, o cabo mais largo que vai passar por ali, não tem mais do que 25 milímetros. Então, eu vou lá na tabelinha para saber qual é o raio mínimo de curvatura de um cabo com diâmetro externo de 25 milímetros e aí faço a previsão do tamanho da caixa de passagem com relação a isso. Tá? E qual é o raio mínimo de curvatura desses cabos? A própria norma dá uma dica. Né? Na verdade, o próprio fabricante do cabo é quem tem que dar esse limite, esse raio mínimo de curvatura, mas se eu não tiver essa informação, eu vou utilizar alguns dados da própria norma NBR 16415. Então, se for um cabo UTP de 4 pares, raio mínimo de curvatura é 50 milímetros. Se for um cabo de fibra ótica interna de até 4 fibras, também 50 milímetros. Outros cabos de fibra ótica, pelo menos 10 vezes o diâmetro externo do cabo. Se for cabo coaxial, também 10 vezes o diâmetro externo do cabo. E para qualquer outro cabo metálico, como por exemplo um cabo multipares ou cabos de par trançado blindado, devo utilizar um raio mínimo de 8 vezes o diâmetro externo do cabo. E se eu tiver vários cabos passando, eu sempre vou usar o maior raio de curvatura dentre todos eles. Então, pela bitola da tubulação que está chegando nessa caixa de passagem, eu estimo qual o maior cabo possível de passar por ali. E aí eu vejo nessa tabela, o pior caso aqui é 10 vezes o diâmetro do cabo, calculo pelo menos 4 vezes esse tamanho para estimar o comprimento mínimo da caixa de passagem. Assim, na hora que eu for lançar os cabos, eu não corro risco de danificá-los pelas curvas que eu estou colocando ali nessa passagem. Ok, espero que você tenha gostado, aprendido um pouquinho sobre caixa de passagem. Coloque suas sugestões aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!